Panorama de mercado, dia 17 de agosto, segunda-feira. Dia extremamente travado, de liquidez baixa aqui no mercado. Dados econômicos hoje bem tranquilos essa semana, né? Temos uma agenda bem mais tranquila em relação a dados econômicos. E depois aí de 9 pregões de queda, o Ibov terminando muito próximo da estabilidade, né? Demos uma boa esticada aí nos últimos dias. Sexta-feira estava caindo forte novamente, deu uma recuperada, fechou em leve queda. E hoje não deu continuidade à recuperação, ficou muito próximo ali da estabilidade. O Ibov aí caminhando para o leilão praticamente no 0 a 0. Dinâmica segue bem baixista, né? Mas nós tivemos 9 pregões consecutivos de queda, que sugere possibilidade aí de uma lateralização ou mesmo de um repique. Firmando abaixo, né, da região dos 168 mil, o Ibov começa a apontar para a região dos 165 como próxima região de suporte. Essa região dos 165 foi um topo lá do mês de dezembro do ano passado. É uma região que sugere aí também possível parada, um possível repique ou respiro aí para o Ibov. Mas se viermos a perder os 165 nos próximos dias, a gente vai começar a observar o Ibov mirando lá para baixo, na região dos 158 mil, na retração de 50% de toda essa pernada de alta, tá? Então, bastante cautela, bastante cuidado, pivô de baixa no semanal, que se confirmado deve fazer com que o Ibov mire efetivamente lá no 165, no 158 mil pontos, né? Primeiro suporte 165 e depois 158. O S&P fechou em queda, praticamente na mínima do dia, 0,52% de queda. Abriu aí em leve gap de alta e recuou. Tá vindo testar a média de 9, a tendência ainda segue muito clara de alta. Mas pode, obviamente, depois de todo o rally, depois de renovação de máxima histórica, trazer uma leve correção aí para a média de 9, ou mesmo até o topo anterior rompido, né? Renovação de máximo histórico, topo lá de junho, na faixa dos 7.620 pontos. O Dow Jones queda de 0,51%, fechando nos 53.459 pontos, fechando abaixo da média de 9, caminhando aí para vir fechar o gap, né? O topo histórico ali que foi rompido, renovou máxima, deixou um gap forte do dia 3 para o dia 4, tá vindo aí para caminhar, fechar esse gap. E posteriormente, pós-fechamento de gap, teste dessa região pode ser que venha a reagir, mas o Dow Jones também firmando queda aí nos últimos dias. O Nasdaq, queda de 0,17%, abriu em gap forte de alta, chegou a superar a máxima de sexta-feira, recuou, está caminhando para fechar na mínima também, porém vem numa dinâmica de recuperação aí, né, desde o final do mês passado, e está tentando buscar a máxima histórica e quem sabe renovar essa máxima lá na região dos 30.762 pontos. Os juros seguem estressados, né, especialmente os juros médio e longo. O de curto prazo subiu na sexta e voltou a subir hoje. O 2 anos subiu 1,3 pip. Está caminhando para testar agora de baixo para cima, média de 9, média de 50. Já vem trazendo uma leitura de pivô de baixa, mas efetivamente arrefeceu das máximas. E os 5 anos na sexta-feira subiu bem, 3,9 bips de alta. Hoje abriu em cap de baixa, mas está subindo novamente 1,6. Depois de testar a média de 50 períodos, volta a reagir. O 10 anos muito mais forte, subiu na sexta, 4,3 bip, hoje está subindo 3,2, está vindo para a máxima do movimento. E o 30 anos renovando máxima, né? Patamares de 2007, juros longos nos Estados Unidos muito estressado, subiu na sexta 4,2, hoje está subindo 5 bips, renovando a máxima do movimento aí no ano, né? Batendo 5,31, né? 5,31% aí na máxima do movimento muito estressado, juros longos. Dólar index vem em queda, caiu na sexta, hoje volta a cair, uma queda leve de 0,05%, caminhando para testar a média de 200 aí como suporte imediato lá nos 99,1. O VIX voltando a estressar depois de cair forte nos últimos dias. Na sexta-feira fechou com uma queda de 2,60, renovando mínima no movimento e mínima, inclusive, desde dezembro. E agora abre já estressado e fecha em alta de 6,66% o VIX. Uma região muito boa para compra, para hedge, para proteção, né? Qualquer notícia pode fazer com que o VIX volte lá para patamar de 20 pontos ou mesmo acima disso. Petróleo novamente estressando hoje, alta de 2,5%. Sexta-feira subiu, hoje subiu. Dá uma sinalização de pivô de alta aqui no diário. Pode jogar o petróleo ali imediatamente, o Brent, por um teste da região dos 93.
28, né, foi a máxima do dia 30 de julho. Se vencer essa região, volta novamente a mirar para o estresse ali que tivemos no final de julho. O petróleo Brent chegou a bater $102. Então, os conflitos ainda, né, constantes aí, notícias que saíram hoje do Irã, que vai trabalhar na ofensiva contra os Estados Unidos, tudo isso estressou o petróleo e novamente podemos ver o petróleo buscar, mirar patamares lá próximo dos $100 se vier romper a máxima do dia 30 de julho em 93,28. Minério de ferro caiu em Singapura no pregão regular, queda de 0,31. No aftermarket variou bastante, tá? Acabou fechando ali no aftermarket com uma leve alta de 0,05, tendência de baixa muito bem definida, minério segue muito fraco. Já metais preciosos fortes subiram na sexta, depois de toque na média de 9 ali no caso o ouro, hoje voltou a subir 0,92% de alta, está querendo ativar um pivô para buscar a média de 200, lá na região dos 4.505. A prata também fechou em leve alta na sexta com 0,33, hoje está subindo 1,73, também caminhando aí para ativar, né, um pivô, se romper ali a região dos $66,80, mira num pivô lá na região da média de 200 em 71,60. E as criptomoedas mostraram força hoje, depois de caírem na sexta e caírem no final de semana. Hoje o Bitcoin está subindo 2,19%, negociando a $64.215, mas ainda bem lateral, bem travado aí nas últimas semanas, indefinido no curto prazo, assim como o Ethereum, que está subindo hoje 1,61 depois de cair ali na sexta-feira e no final de semana, bem lateral, assim como o Bitcoin, preso aí, visualmente muito fácil de identificar, preso entre a média de 200 com uma resistência e a média de 50 como um suporte. Então, cenário para criptomoedas bem travados. Como eu disse, é uma semana de agenda bem fraca, mas aqui, especialmente no Brasil, a gente vai ficar de olho, né? Desenrolar de pesquisa, cenário eleitoral, tudo isso pode mexer bastante com o nosso mercado. E o fluxo estrangeiro segue muito vendedor, né? A gente vê o gringo saindo e no lado das empresas que têm mais dificuldade com esses juros altos, a gente tem, por exemplo, a Casas Bahia, que pediu recuperação judicial, caindo 36% no dia, desabando, papel que já está negociando a centavos. Outras empresas, como Marabras, Stock também pedindo recuperação. Então, um cenário bastante nebuloso aí de curto prazo para as empresas mais alavancadas, com essa Selic muito alta, e um cenário realmente que traz bastante incertezas no curto prazo. Muito difícil ainda pensar em compra de bolsa, né? Especialmente das empresas mais sensíveis a juros, com toda essa volatilidade, com todas essas incertezas, inclusive agora com essa corrida eleitoral iniciando, certo? Vejo vocês amanhã para um novo panorama de mercado. Lembrando que Bov aí tá fechando agora com uma leve queda de 0,08, acabou de sair do leilão, então 10 dias consecutivos de baixa para o Ibov. Será que a gente vai caminhar aí para um recorde? No recorde recente, acho que do ano passado, foi de 13 pregões. Vamos ver se a gente vai bater esse recorde. A dinâmica parece que isso pode ser realmente provável para os próximos dias. Vamos observar, tá bom? Um grande abraço a todos. Vejo vocês amanhã. Valeu!